Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 6, diz assim, verso 9 em diante: Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, tendo feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Veja o verso 17. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, ao qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, ao qual temos como âncora da alma. Âncora da alma. Olha para alguém do seu lado e diga assim: para frente. Tem pessoas que ficam presas em coisas passadas, por isso que você vive desanimado. Mas uma vez que você está preso nas coisas da frente, você vive seguindo para frente, da qual temos o consolo como âncora da alma, como âncora da alma. Algo muito importante para você compreender disso da parte de Deus. Eu quero que você guarde essa palavra, deixe a sua Bíblia aberta. Eu quero ler rápidos versos com você para lhe explicar isso. Mas essa é a palavra que eu quero que você entenda. O melhor não está para trás, o melhor está para frente. Olhe para alguém do seu lado: o melhor está para frente. Diga para essa pessoa: avance, vá para frente, olhe para frente, firme em frente. Melhor do que isso, diga: fique preso na frente. Tem gente que fica preso nas coisas de trás. Quando você fica preso nas coisas da frente, é impossível você parar. Deus, nós te agradecemos por essa palavra, e nós te agradecemos por tudo que o Senhor vai nos dar. Em nome de Jesus te pedimos, fala conosco, e quem pode diga amém. Tome o seu assento em nome de Jesus. A igreja passava por uma grande perseguição. A igreja primitiva passava por uma grande perseguição, porque cada dia que se passava, muito mais o cristianismo crescia e muito mais o judaísmo diminuía.
A grande perseguição que a igreja passava não era apenas na questão de que os gentios estavam aceitando a Jesus e sendo cheios do Espírito Santo. E os gentios sendo cheios de Jesus era como se você pregasse o evangelho num prostíbulo, num bordel, porque os gentios eram complicados. Eles faziam coisas muito, mas muito carnais. Se você pensa que tem carnalidade hoje, você não imagina como era antigamente. Eu estou com calor, irmão. E graças a Deus, a carta aos Hebreus, ela é um renovo para todos aqueles que entendem que toda vez que você está perto ou desejoso de ir para o melhor, ou perto de ir para o melhor, perseguições sempre vêm. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: perseguições sempre vêm para quem quer o melhor. Sempre vem, sempre vem. A perseguição que mais afligia a igreja era sim a dos gentios, a perseguição dos judeus contra os gentios, sim, mas a pior perseguição era dos judeus contra os judeus, porque lembre disso, para muitos judeus o cristianismo nada mais do que seria o judaísmo júnior, ou seja, Cristo veio e nós não vamos abrir mão da lei de Moisés, não vamos abrir mão dos ritos da ordenança. Eles não compreendiam que o judaísmo foi consumado no cristianismo. O cristianismo é a consumação do judaísmo. Eles não compreendiam que tudo que havia sido feito no Velho Testamento era uma sombra, apontava para o que Jesus faria no Novo Testamento. Então não havia mais razões de você viver guardando os preceitos da velha aliança, uma vez que o cristianismo é a consumação de tudo que era um comercial, eu gosto de dizer, um ensaio. Deus às vezes ensaia o que Ele vai fazer e você não está percebendo. Ele ensaiou em José o que Ele ia fazer em Jesus. Ele ensaiou em vida de muitos e de milhares de homens tudo que Ele faria no Novo Testamento, porque Deus sempre te dá um vislumbre no passado das coisas que Ele vai fazer pela frente. Deus sempre te dá um comercial, Deus sempre te dá relances, Deus sempre te dá chances de observar coisas que estão acontecendo agora, entendendo que o que está acontecendo agora é um ensaio, é uma preparação, é uma sombra, é uma seta apontando para as coisas que vão acontecer lá na frente. E a grande perseguição era que os judeus recém-convertidos, eles eram tão perseguidos pelos seus antigos compatriotas, pelos seus antigos companheiros de judaísmo, que muitos deles perdiam seus empregos, muitos deles eram denunciados ao Império Romano, muitos deles eram presos, muitos deles eram torturados e alguns deles eram mortos. Por quê? Porque eles não aceitavam ver que aqueles que antes guardavam a lei com eles, aqueles que antes levavam as ovelhas, levavam os cordeiros, levavam as pombinhas, as rolinhas, levavam os animais para sacrificar, aqueles que guardavam antes a lei agora estavam vivendo na liberdade que temos em Cristo. Eles não aceitavam isso. Então a perseguição era tão complicada que agora que esses judeus recém-convertidos aceitaram a Cristo, receberam a beleza do Evangelho, eles estavam perdendo o emprego, passando necessidade, passando perseguições nas ruas, excluídos da sinagoga. Lembra disso? Não havia igreja na época, não havia um templo físico. A igreja sempre existiu, mas um templo físico nunca existiu. Então quando nós precisávamos nos reunir, nós nos reunimos na beira de riachos, como Paulo na região de Filipos, ali na beira do rio, pregando o evangelho para Lídia e tantas outras mulheres. Nós nos reuníamos debaixo de árvores, nós nos reuníamos na casa de algumas pessoas. Quando nós precisávamos achar um lugar para orar, nós íamos na sinagoga, onde os judeus oravam. Mas enquanto os judeus oravam esperando o Messias, nós orávamos agradecendo a Cristo pela sua vinda e pelo seu sacrifício. Então a perseguição era tão grande que, além de perder o emprego, além deles serem torturados, além deles serem ameaçados, eles eram excluídos da sinagoga, não tinham um lugar pacífico para poder ir, para poder orar. Porque uma coisa que ninguém pode te impedir de orar, porque você orando em pensamento é uma coisa que ninguém sabe, mas eles sabiam, esses aí quando vêm aqui, eles não oram em pensamento para Jeová, eles não oram esperando para o Messias vir, eles oram em pensamento como se aquele que viesse, aquele que veio já tivesse subido. Eles dizem que subiu, mas a gente não crê. Eles oram para esse aí, dizendo que esse era o Messias. Então eles não podem ficar no nosso meio orando, porque ainda que a gente não ouça o que eles oram, a gente sabe, eles não estão orando para Deus o Pai mandar o Messias, eles estão orando para aquele que já veio e é o Messias que eles acham que é o Messias. Então a perseguição era tão grande que eles eram excluídos de tudo. E é porque a perseguição se tornou tão difícil que o autor dos Hebreus escreve a sua carta. Porque o autor dos Hebreus tem o compromisso de provar para esses judeus recém-convertidos de que toda a perseguição que eles estavam passando valia a pena, porque eles estavam indo para o melhor, não para o anterior.
tudo que Deus estava fazendo na vida deles era levando eles para algo maior. O que Deus fez na época da lei era bom, mas o que Deus faria na graça era melhor. O que Deus fez por Moisés era bom, o que Deus fez através de Cristo era melhor. O que Deus fez no Sinai era bom, mas o que Deus fez no Calvário era muito melhor. Então o que o autor dos Hebreus está dizendo é o seguinte: tudo que vocês viveram até hoje era bom, mas para onde nós estamos indo é algo muito melhor. Vocês tiveram um pai de vocês, onde no deserto o pai de vocês olharam para a serpente de bronze e quem olhou não morreu. Mas aquilo era uma coisa boa, mas nós temos uma coisa melhor. Porque nós, quando olhamos para a obra do Calvário, nós que somos vulneráveis a morrer pelo veneno, nós que estamos vulneráveis, nós que fomos picados pelo veneno do pecado, se nós olharmos para a cruz, para a obra do Calvário e cremos nela, nós não morreremos. Então esse nada mais é do que o livro das coisas melhores, porque o grande desafio é provar para eles: a perseguição vale a pena sofrer tudo que vocês estão sofrendo, vale a pena vocês estarem perdendo emprego, sofrendo martírio. Por quê? Porque vocês estão avançando para uma coisa melhor. Moisés era bom, tudo aquilo que Deus deu era bom, a lei era boa, mas tudo isso serviu como aio para nos conduzir à graça, para nos mostrar, era tudo apontando para o que Deus iria fazer. Então, eu amo falar do livro de Hebreus, já falei tantas vezes. Por quê? Porque o livro de Hebreus te prova o seguinte: que toda vez que você sofre uma perseguição e Deus te deixa ser perseguido, é porque Deus sabe, você está indo para algo melhor. Você nunca iria para algo melhor se você não estivesse sendo perseguido. Você não estaria sendo perseguido se você estivesse indo para algo pior. A perseguição é prova de que alguém não quer que eu vá para o melhor, mas quer que eu fique no pior. Mas quando você está decidido a ir para o melhor, a receber Cristo e não ficar na lei, quando você está decidido a avançar para o que Deus tem, não para aquilo que os homens querem, você sempre consegue ter a força de entender: dói, é difícil, mas vale a pena. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu amo é que a carta aos Hebreus te traz a seguinte ideia: tudo na tua vida faz parte de um plano, tudo. Hebreus é a chave hermenêutica para você compreender o Antigo Testamento. Hebreus mostra o seguinte: que o tabernáculo apontava para Jesus, os sacrifícios apontavam para Jesus, as ordenanças, as leis, tudo apontava para Jesus. Então, o que eles faziam antes e não entendiam, agora eles entendem, apontava para Jesus, fazia tudo parte de um plano. E isso é uma coisa que eu acho maravilhoso, que quando você lê Hebreus e você compreende que todo mundo fala mais, todo mundo se preocupa mais em ler Hebreus 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem, pela fé Abel ofereceu o sacrifício. Ok, é importante você entender a fé, mas antes de você entender a fé, você tem que compreender o seguinte: tudo que você passou por um propósito. E se você passou por um propósito, aí você precisa ter mais fé do que o que você passou antes vai valer a pena, porque toda perseguição de agora vai te levar para coisas maiores, vai te levar para coisas melhores. Ou seja, diga para alguém do seu lado: tudo fazia parte do projeto de Deus, irmão, tudo. Tem coisa que você não entende, mas você não ter tido pai fazia parte do projeto de Deus para onde Deus queria te levar. Você não ter tido mãe fez parte do projeto de Deus para Deus te levar para onde Ele queria. Você ter sofrido o que sofreu, até Deus ter deixado você ser abusado fazia parte. Tem coisas que você tem dificuldade de acreditar, mas até Deus ter deixado você ter sido abusado sexualmente, abusado emocionalmente, mentalmente, fazia parte do projeto para onde Deus queria te levar. Porque Deus garante, ainda que você não entenda alguns sacrifícios que é feito hoje, amanhã você vai compreender que tudo isso estava apontando para uma coisa maior, para uma unção maior, para uma coisa melhor. É por isso que tem pessoas que nunca compreendem que as pessoas que mais te conseguem deixar cientes da vontade de Deus na sua vida são as pessoas que mais conseguem sentir o que você passou, porque passam o que você passou. Porque quem passa o que você passou consegue entender o que você passou e consegue te explicar à luz da palavra coisas que fazem você entender que tudo isso valeu a pena, que tudo isso fazia parte de um projeto de Deus. Então não só você está indo para o melhor de Deus, não só você está avançando para o melhor de Deus, você tem que entender, avançar para o melhor é crer que tudo que houve antes, por mais confuso que fosse, fazia parte do projeto, fazia parte do plano, e Deus estava no controle do plano o tempo inteiro. Diga para alguém do seu lado: Deus estava no controle do plano o tempo inteiro, irmão. Deus estava, não aconteceu uma vírgula se não fosse da vontade de Deus, não houve um sacrifício que não acontecesse se não fosse da vontade de Deus. Quando você tem a ideia de que Deus está no controle de todas as coisas, ainda que
você tem a responsabilidade de fazer algumas coisas, você vai compreender aquilo que o Romanos diz, que tudo aquilo vai cooperar para o seu bem, tudo aquilo vai te levar para mais perto de Deus. Então essa é a ideia do livro de Hebreus, provar o seguinte: vale a pena sofrer, vocês estão indo para o melhor. Tudo que houve antes era bom, mas era tudo parte de um projeto para poder jogar vocês para esse momento. Então quem está perseguindo vocês agora é porque não quer que vocês vivam o melhor de Deus, mas vale a pena sofrer quando você sabe o que é o que você espera. Irmão, se você não consegue aguentar a pressão, é bom você ajustar o seu foco para enxergar direito o que você está querendo ver, ou o que você está vendo. Porque se você tem certeza do que você quer, você sabe o preço que você vai pagar. Uma vez que você sabe o preço que vai pagar, você não reclama. Você não reclama. Você não reclama. Deus disse que ia te dar filhos abençoados. Por que você acha que você está tendo problema com teus filhos? Deus disse que ia fazer você ser próspero financeiramente. Por que você acha que você está sendo puxado para trás financeiramente? Eu nunca vi Deus te trazer abundância numa área onde o diabo não quisesse trazer escassez para você nessa mesma área. Você não entendeu? A Bíblia diz, ele veio para os seus agora estão sendo perseguidos. Por quê? Porque eles estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo, a apostatar, que é o que você lê do verso 1 ao verso 6. A única forma da perseguição acabar é o seguinte: vamos largar o cristianismo, vamos voltar para o judaísmo, vamos abraçar as velhas obras. Por quê? Porque custa muito caro a gente abraçar Jesus e a liberdade da lei e ser perseguido pelos nossos compatriotas. O meu patrão ia comigo no muro das lamentações e orava. Ele agora me demitiu porque agora eu aceitei Jesus. Então peraí, vamos largar isso aqui e vamos voltar. Mas aí ele vem sempre dizendo: peraí, se vocês vão voltar para trás é porque vocês não têm noção do que está na frente de vocês. Porque se vocês entenderem o que está na frente de vocês, ele vai dizer lá na frente do capítulo 10, se eu não me engano: vocês ainda não sacrificaram a ponto de derramar sangue. Ou seja, se vocês entenderem o quanto que isso vale a pena, vocês são capazes de derramar. Porque uma coisa é fato: quando você sabe que uma coisa vale a pena, você derrama sangue se for preciso. Você sabe, isso aqui vale a pena. Se eu tiver que chorar lágrimas de sangue, eu choro, mas vale a pena lutar pela minha casa, pelos meus filhos, pelo meu casamento, por este projeto. E você não pode deixar o diabo dizer para você que não vale a pena. É exatamente porque vale a pena que o diabo está tentando fazer você parar, porque ele sabe que vale muito a pena. Então diga para alguém: não pare, irmão, vai em frente, vai em frente. Se você sabe que vale a pena, por que você está reclamando do preço? O preço, irmão, é consequência da escolha do seu prêmio. Ok, foi você quem escolheu ter a vida boa que você quis, foi você quem escolheu servir a Jesus, foi você quem queria o melhor, foi você quem quis ter vida eterna. Você tem o preço a pagar de acordo com o prêmio que você escolheu ter. Você escolheu isso para o céu? Escolheu ter vida eterna? Maravilha, parabéns. Você vai sofrer muita perseguição nessa terra, porque esse é o preço, de acordo com o prêmio. Eu perdi vocês agora porque é difícil da glória agora, mas tudo bem. Veja comigo, vamos lá. Quando você compreende isso, você vai compreender os versos posteriores que ele vai dizendo. Verso de número 10, diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Olha que interessante isso aqui. Ele está dizendo: fiquem firmes. Por quê? Porque Deus não é injusto para esquecer o sacrifício que vocês fizeram até hoje, para servir o nome dele, servindo os santos e ainda servindo eles. Espera aí. Ele diz o seguinte: que Deus não é injusto para esquecer o que eu fiz pelo nome dele, ou para o nome dele, porque Deus viu o que eu fiz para o nome dele, quando eu servi os santos. Quando eu cuidei do meu irmão, Deus viu: você está cuidando do meu nome. Você não é Deus, mas você é um projeto de Deus. Olha para alguém e diga assim: se você cuidar bem de mim, você está cuidando bem do projeto de Deus. Diga para alguém: Deus não é injusto para esquecer quem cuida de Deus. Eu não sou Deus, mas quando eu entro no seu carro, é o projeto de Deus entrando no seu carro. Então, se você me der uma carona no seu carro, é um projeto de Deus andando no teu carro. Você não entendeu? É por isso que você tem que às vezes me atender e pagar um jantar para mim. Porque se você me atender e pagar um jantar para mim, você está investindo num projeto de Deus. Porque isso prova o seguinte: que você cuidando dos santos, está cuidando de quem o santificou. Não entendeu? Você ajudando quem está do seu lado, está abençoando e está agradecendo o nome daquele de quem te abençoou.
você não entendeu isso aqui, você reclama: nossa, eu tenho que dar carona para alguém na igreja, eu tenho que pagar ajuda para alguém da igreja, eu emprestei dinheiro para alguém da igreja. Graças a Deus, você está investindo em alguém que é o projeto de Deus, em alguém que quando está do seu lado, é Deus do seu lado, é Deus na sua retaguarda. Então, me ajuda aí. Olha para alguém e diga assim: irmão, cuida bem de mim. Cuidando bem de mim, você está cuidando bem de Deus. E Deus não é injusto. Deus não vai esquecer o que você fez por Ele, através de mim. Ok. Paga uma janta para alguém do seu lado, irmão. Se eu fosse você hoje, se eu sei que você sabe que tem alguém do seu lado que pode pagar, ou então você está vindo para a igreja de ônibus, eu falaria para alguém do seu lado: irmão, me dá carona. Porque se você me der carona, quando eu entrar no teu carro, é Deus entrando no teu carro. Porque Deus vê o seu cuidado com o nome dele quando você cuida dos santos. Mas o que eu amo é isso. Ele diz: Deus não é injusto para se esquecer. Deus não é injusto para se esquecer. Primeira coisa, quer dizer que quando você faz o bem para alguém e alguém se esquece, isso é injustiça. Por isso que Jesus amaldiçoou a figueira, porque ela recebia nutrientes da terra, mas não devolveu. Ela recebia fonte, ela recebia vitaminas, ela recebia tudo que ela precisava, mas não gerava frutos. E toda vez que você recebe, mas não devolve, está trazendo maldição. Ele veio para os seus, eles receberam, mas os seus não receberam, eles não devolveram a fé. Irmão, Deus não é injusto para se esquecer das coisas e das obras que você fez. E isso me prova que, primeiro, quando você dá para alguém e alguém não te devolve, Deus vê isso como injustiça. Segundo, Deus sabe que para cada injustiça que você vive na terra, Ele faz uma justiça a teu benefício no céu. Então, não importa se você ajudou 99 vezes e deixou de ajudar uma vez. Você sabe que vai ter gente que vai falar mal da uma vez que você não ajudou e nunca vai falar bem das 99 que você fez. Essas pessoas que não lembram das 99 coisas que você fez, só vão lembrar da uma que você não fez. Elas não são Deus, porque elas são injustas, mas Deus não é injusto. Deus está comprometido a se lembrar de cada oferta que você deu, de cada sacrifício que você fez para vir na igreja. Eu estou pregando melhor que alguém está dando glória, tá bom. Deus está comprometido em se lembrar de cada esforço que você fez para poder continuar servindo a Ele. Ainda que alguém não se lembre que foi o seu esforço em vir para a igreja e orar que garantiu que ele fosse protegido e abençoado na casa dele. Ainda que uma pessoa não valorize isso, fique em paz, porque já são pessoas são injustas, mas Deus não é injusto. Olha para alguém e diga assim: Deus se lembra. Eu vim dizer isso para alguém de início. Deus se lembra. Deus se lembra de cada centavo que você deu na obra. Deus lembra de cada suor que você derramou na obra. Deus lembra de cada sacrifício que você fez para vir na obra. E Deus garante que talvez você não vai colher no lugar que plantou, mas Ele vai fazer você colher, porque Ele não é injusto, Ele não tem amnésia. Ele se lembra de vírgula por vírgula do que você fez para Ele e para os santos dele. Deus se lembra. Diga para alguém do seu lado bem alto: Deus se lembra. Irmão, se você sabe que Deus se lembra, você não precisa ouvir Deus dizer que vai fazer. Você sabe, Deus se lembra. Deus se lembra. Se Deus falar vou fazer ou não vou fazer, não importa. Se eu sei que Ele se lembra, eu sei, Ele não é injusto. Ele não vai ver eu dando e não recebendo e me deixar de mão abanando. Ele se lembra, Ele não sofre amnésia. Ele guarda dia por dia que eu ofereci ajuda, que eu estendi a mão. Ele sonda o desejo do meu coração. Deus não é injusto para esquecer. É por isso, irmão, que se você fica triste quando alguém não te devolve que você fez, você está se esquecendo que você não pode fazer das pessoas Deus, porque só Deus é justo. As pessoas você vai estender a mão, vão virar as costas. Agora, Deus, diga para alguém: nananina não, Deus não. Se tem uma coisa que você tem que compreender, talvez não vai ser no mesmo lugar,
Mas antes de você morrer, Deus vai garantir, você vai colher vírgula por vírgula do que você plantou, seja em outra cidade, em outra casa, em outro trabalho, através de outra pessoa. É por isso que às vezes tem pessoas que vêm na tua vida e te amam e você nem entende o porquê. Você nunca fez nada para elas te amarem. É porque da mesma forma como você não amou, você amou quem não valia nada e deu para quem não valia nada o que ela precisava. Deus coloca alguém no seu caminho, na sua vida, para fazer por você o que você não esperava que ele fizesse. Porque Deus sempre sabe uma forma de recompensar você e fazer você dizer: Deus é fiel para prometer e cumprir o que ele disse. Deus é fiel. Deus é fiel. Agora, leia comigo, verso 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Pausa. Cada um de vós vigie para permanecer fiel na promessa até o fim. Ou seja, não larguem diante da perseguição, fiquem firmes. Continue, mostre o mesmo cuidado, ok? Para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Meu Deus, eu já estou suando já. Ainda nem cheguei onde eu quero chegar. Mas de vós, que abraçaram a nova aliança, eu espero que vocês tenham o mesmo cuidado. Não é Deus quem vai cuidar de vocês nisso, é vocês que têm que vigiar nisso, para permanecerem firmes até que a esperança se complete. Ou seja, em outras palavras, é você quem é responsável pelo seu desânimo ou pelo seu entusiasmo. Não é Deus e não é as pessoas. Rapaz, mas agora deu uma chutada na canela de alguém. Ai, eu estou triste, Deus me anima. Para que Deus vai animar quem é negligente? Leia o texto. O autor está colocando nas costas dos crentes, dos judeus recém-convertidos, a responsabilidade deles quererem parar ou não. Ele está falando: vocês estão querendo parar por culpa de vocês. Não é Deus, não é. Sabe por quê? Porque vocês é quem tem que ter o cuidado de permanecer firme até que a esperança se complete. A perseguição é complicada, vocês estão sofrendo, mas querem parar. Peraí, vocês querem parar porque vocês estão deixando querer parar. Sabe por quê? Porque vocês são negligentes, vocês são descuidosos, vocês não tomam cuidado, vocês não vigiam. Vocês querem que Deus fique animando vocês para vocês continuarem firmes, quando na verdade Ele já deu qual que é o prêmio. Ele já disse: se você tomar a tua cruz e me seguir, veja o que você terá. Qualquer um que abrir mão de casa, de pai, de mãe, de irmãos nessa vida, terá 100 vezes mais com perseguições, e no século vindouro, vida eterna. Deus prometeu. Agora, peraí, vocês estão cansados, sabe por quê? Porque foi vocês quem foram negligentes e deixaram que a perseguição dominasse mais a mente de vocês do que o troféu, do que o prêmio. Irmão, eis uma coisa que eu tenho dificuldade em quem pastoreia comigo, ou quem está do meu lado me ajudando na igreja, de entender. Por que tem gente que Deus não está fazendo nada para libertar da depressão? Porque Deus não vai fazer nada por negligente. Nada. Está com depressão e está lá, culto inteiro. Peraí, você não faz nada. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Veja, Davi se fortaleceu no Senhor. Quer dizer o seguinte: Davi foi incentivado, animado, recebeu entusiasmo no Senhor. Deus incentivou ele. Foi Davi quem buscou. Irmão, eis uma coisa. Tem gente que fala assim: ai, ninguém me faz feliz, ninguém me dá ânimo, ninguém me dá uma palavra boa. Irmão, ninguém vai dar para você o que é responsabilidade de você dar para você mesmo. É isso que ele está dizendo aqui. Vocês têm que ter o cuidado de permanecerem firmes até que a esperança, a promessa se complete. Não sejam negligentes, imitem a fé daqueles que esperaram com paciência e alcançaram. Ou seja, ninguém vai falar:
fica firme, sabe por quê? As pessoas não podem te dar o que você não dá para elas. Se você dá ânimo para elas, elas vão te devolver ânimo, mas como você não pode dar o que você não tem, você dá toxinas para elas, porque você é uma pessoa cheia de veneno. Estou cansado, eu não dou conta, eu estou passando mal, se Deus não fizer nada eu vou morrer, Deus, pastor, Deus, eu preciso que Deus dê uma palavra. Irmão, e Deus não vai dar palavra, sabe por quê? Você não pode jogar na tua perseguição a culpa de você estar querendo parar. Você é o culpado de estar querendo parar, porque foi você quem foi negligente. Você falou, pode vir, eu vou parar de olhar para a esperança. Você não pode querer receber das pessoas o que você não dá para elas. Se você não se anima, como é que você quer que alguém te anime? Por isso tem gente na igreja, Teodoro, que não é livre da depressão. Você pode orar e expulsar o demônio, vai continuar lá ainda alguma coisa ruim, porque a pessoa é negligente. O que é ser negligente? Você é ignorante, você não vigia. Primeira coisa que você faz quando você acorda, você vai responder o teu telefone. Irmão, pelo amor de Deus, você já sabe que o teu dia vai ser complicado, e você quer amanhecer o teu dia resolvendo o problema? Espera aí, vai tomar um banho, vai orar, toma um bom café. Ah, mas é urgente. Irmão, a coisa mais urgente que pode acontecer é morrer. Se morrer, fica em paz, irmão, que ressuscitar, irmão, só se Deus quiser. Então não adianta, já está lá o cadáver, paciência, deixa eu cuidar primeiro da minha mente. Por quê? Porque a promessa não vai acontecer a menos que eu seja o inimigo. A promessa de Deus só tem um inimigo na minha vida, só tem um inimigo, que não é Satanás, porque contra Satanás já tem o sangue de Jesus aspergido. Olha para alguém e diga assim, irmão, Satanás não pode parar a tua promessa. Olha para alguém, mas fala assim, como se fosse um chute na canela, mas a tua negligência vai. Do meio para trás ninguém falou. Tua negligência. Ai, levantar a mão para quê? Porque eu não quero ser negligente. Quando eu levanto a minha mão, eu dou acesso para o Espírito a entrar em mim, bloquear os meus ouvidos de palavras contrárias, e eu ficar firme na fé, porque depois do culto só Deus sabe a notícia que vai ficar de ruim. Então deixa eu me preparar agora para ficar firme e tomar o cuidado, porque Deus não vai fortificar quem é negligente. Deus não renova, Deus não abençoa. Esse é o problema. A gente acha que Deus faz tudo, mas Deus respeita a sua intimidade, Deus respeita o seu livre-arbítrio. Deus não vai entrar onde Ele não é chamado, Deus não vai tocar num coração que se abre para Ele. E Deus sabe, se você for negligente, não adianta reclamar que você está cansado. Você é quem quis ficar cansado. Irmão, sério, você tem que começar a entender o seguinte: se eu não digo algo de positivo para mim mesmo, meu marido não vai dizer, minha mulher não vai dizer, porque as pessoas só me dão o que eu dou para elas. Eu não dou isso para elas, porque eu só posso dar o que eu tenho. Eu estou cheio de medo, quando eu falo com elas eu só dou medo. Então como é que eu vou esperar que essas pessoas devolvam para mim isso? Para mim avançar, isso é algo tão importante, que se você compreendesse que você tem que ser o maior torcedor de você mesmo, você tem que ser a pessoa que mais quer ver o teu próprio bem. Você quer que as pessoas te ajudem, mas você não se ajuda. Você quer que as pessoas te amem, mas você não se ama. Ninguém ficou falando, Abraão, fica em paz, continua, Deus vai te dar um filho, Deus vai te dar um filho. Eu sei que você está velho, 97 anos, está tudo enrugado, eu sei, mas Deus vai dar. Ninguém falou isso para ele. Ninguém falou para Davi, não, fica calma, Deus vai trazer de volta tudo que a gente perdeu. Não, ninguém. Davi se fortaleceu no Senhor. Você pede para Deus te fortalecer, mas quando você tem que vir na igreja para receber a palavra, você não vem. Você pede para Deus tocar em você, mas quando é para louvar a Deus e estender as mãos, você não faz isso. Você é negligente. E aí, meu caminho, é Deus, é o diabo que tem a responsabilidade de fazer você se sentir bem? A responsabilidade sobre a forma como você se sente está na tua própria mão, não está na mão de Deus. Deus não vai entrar onde você não chamar Ele. Olha para alguém e diga assim, deixa Deus entrar, irmão, que Deus vai fazer. Agora se você não deixar Deus entrar, aí é complicado. Verso 12, 13, vamos lá. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro, vamos voltar no 12,
Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Ou seja, não sejam descuidosos, não sejam ignorantes, não levem as coisas com a barriga. Vocês têm que cuidar da forma como vocês enxergam, da mesma forma que quem alcançou a promessa com paciência teve. Quem alcançou a promessa com paciência, alcançou a promessa por quê? Porque ele cuidou da forma como ele sentia, como ele pensava, e cuidou o quê? Do que ele ouvia. Ele cuidou de com quem ele sentava. Quando você vê alguém falando, nossa, você se afastou de mim, não precisa falar que você está ocupado, não. Fala, então, mas porque eu preciso tomar cuidado, irmão, para onde Deus está me levando. Ficar perto de você só me faz ficar mais atrasado, porque você só traz energia ruim, só traz coisa ruim. É muita energia negativa, é muita coisa negativa, muita coisa negativa, muita coisa ruim, muita coisa ruim, muita coisa ruim. Você se afastou, irmão, mas eu me afastei mesmo, porque do teu lado, irmão, você era um encosto. Você era um encosto. Irmão, às vezes, irmão, você tem que falar na cara dura da pessoa, porque senão a pessoa vai ficar falando, ai, ninguém gosta de mim, claro que ninguém gosta de você. Você é pessimista, irmão, pelo amor de Deus. É difícil alguém ficar, irmão, eu não entendo como que você se aguenta. Sério, eu não entendo como é que, tem gente que eu pergunto, como é que esse cara se aguenta? Deve ser chato ser ele mesmo. Você senta com ele, só coronavírus. Você viu a nova cepa? Você viu a nova cepa? Agora está pegando agora tantos dos... E aí ele está falando de você, perto de você, morte, e Deus fez uma promessa de vida. Você não entendeu? É por isso que... ok. É por isso que às vezes você dorme e acorda bem, e quando fica perto de alguém você se sente podre, como se tivesse um caminho passado em cima de você. Por quê? Porque se você entendesse o poder espiritual que tem na palavra de uma pessoa errada do teu lado contra o seu físico. Às vezes é fácil pregar, é fácil, toda vez é fácil, mas é que às vezes cansa, irmão. Por quê? Porque a gente sai daqui com o corpo tão doloroso, tão dolorido, porque a gente sentiu tanta coisa, a gente teve que lutar, porque a pessoa não compreendeu o seguinte: é a minha responsabilidade. Agora, como foi que Abraão ficou incentivado em continuar avançando? Lê o que Deus falou para Abraão, verso 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você sabe qual que é o grupo, o tipo de público mais difícil de você pregar a palavra em toda a face da terra? Vocês. Sério, é mais difícil eu pregar para vocês do que para o descrente. Porque o crente, quando já tem alguns anos na igreja e conhece as palavras, ele fica tão acostumado que quando ele ouve, ele, amém, eu creio. Por isso que é difícil pregar para vocês, porque você está tão acostumado a ouvir algumas coisas que você entende o seguinte: espera aí, isso aqui não é uma palavra para te deixar alegre, isso aqui é uma palavra para te deixar consciente. Deus disse isso para Abraão, e para os que são da fé de Abraão isso serve: certamente, te abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Está vendo o que é difícil? Quando você era crente novo na fé, tinha aceitado Jesus, quando você ouvia isso, você dava glória, porque você fala, eu creio, Deus vai me abençoar e me abençoar mais, e vai multiplicar e multiplicar mais. Aí quando você vai ficando mais tempo na igreja, e vai ouvindo isso culto após culto, e vai vendo que a coisa não está mudando, quando eu falo isso, amém, mas eu vou dizer mesmo assim, para os que são de Abraão, eis a palavra de Deus: certamente, não é talvez, não é se der, ou eu vou tentar, é com certeza, sem dúvida, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Veja isso aqui, Deus está dizendo: você está interessado, Abraão, em ter uma bênção, eu estou interessado em multiplicar. Por quê? Porque tudo que eu te abençoar, depois que eu te abençoar, não é o fim, eu vou multiplicar o que eu te dei. Então eu abençoarei e te abençoarei, multiplicarei e multiplicarei muito mais. Por isso que Abraão não ficou com medo de devolver Isaac, porque Abraão sabia, quando Deus me dá, Deus me abençoa, mas ele prometeu que quando eu te abençoar é uma coisa, mas depois eu vou te multiplicar. Só que para mim te multiplicar, você tem que devolver o que eu te dei. Então Abraão disse: eu vou sacrificar ele. Sabe por quê? Porque ele disse: Abraão, certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei.
ei, eu vou te dar uma coisa, e depois do que eu te der, eu vou multiplicar, eu vou aumentar, porque essa é uma palavra certeira, certamente. Olha para alguém e diga assim: com certeza, com certeza, com certeza, os próximos meses, Deus vai pegar as bênçãos dos 6 primeiros meses, e Ele vai multiplicar, porque certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Agora, veja o que é o incentivo. Abraão não sacrificou Isaac fisicamente, mas sim espiritualmente. Ele já estava disposto. Ele já estava disposto. Como que ele sacrifica? Porque Deus me prometeu. Ele disse, anota aí, com certeza. Não é para você ter dúvida. Se você me obedecer em primeiro lugar, abençoando eu te abençoarei. Mas ó, te abençoar é só o começo. Abençoar é só o começo. Eu vou pegar a sua bênção e multiplicar. Eu vou te dar um filho, Ana. Se você me devolver, eu vou te dar mais 5. Eu vou te dar um projeto. Se você devolver, eu te darei mais projeto. Eu te darei um filho. Se você me devolver, eu vou fazer profeta, sacerdote e rei. Abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. Olha para alguém e diga assim: continue, porque Deus vai te multiplicar. Eu sei que Deus te abençoou, mas olha para alguém e diga: Deus não queria te abençoar em primeiro lugar. Deus não queria te abençoar, Deus queria te multiplicar. Não. Deus não queria te abençoar, Deus queria te multiplicar como as estrelas do céu e da terra. Mas eu não posso multiplicar o que eu não dou. Então, Abraão, fique em paz, porque certamente, anota, Abraão, eu vou te abençoar. E quando você vê que vai ficar difícil a situação, não desanime, porque abençoar foi o começo. Quando você lê o sacrifício de Isaac no Moriá, num capítulo Abraão sobe com Isaac, no outro capítulo você descobre que Rebeca nasceu. Como é que Isaac pode ter uma descendência se não é casado? Como é que ele pode casar se não tem uma mulher? Então quando você sobe de um lado com uma bênção, você sempre desce de outro lado levando a resposta da multiplicação. Não entendeu isso aqui, cara? Porque isso aqui é fato. Você tem que ficar firme na hora da bênção, porque a bênção vai exigir entregar, porque entregar é quando ele vai multiplicar. Então, abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. Diga para você mesmo: Deus nunca quis me abençoar. Parece que você está falando isso sem fé. Diga bem forte: o tempo todo Deus queria me multiplicar. Deus nunca quis abençoar os teus filhos, Ele sempre quis abençoar o filho dos seus filhos. Não entendeu? Eis a diferença entre provisão, milagre e bênção. Provisão e milagre tem prazo de validade. Maná era provisão, uma hora parou de cair. Lázaro foi um milagre, ressuscitou, morreu de novo. Milagre e provisão tem prazo de validade. Mas bênção é uma coisa que não tem prazo de validade, porque a bênção ela vem e ela nunca acaba, ela multiplica, porque Deus sempre te abençoa, depois Deus multiplica. Então quando você pede para Deus um milagre, uma provisão, você tem que entender, vai vir, vai embora. Mas quando algo demora para vir, é porque não é milagre e provisão, é porque isso é uma bênção. Porque toda bênção ela dura, e é porque dura muito que tem que durar um tempo, onde você vai ficar esperando, e parece que não vai vir, e parece que não vai durar, e parece que não vai acontecer, e você pede para Deus um milagre. Deus está falando, essa espera não é por um milagre, não é por uma provisão, é por uma bênção. Eu sou sua bênção, eu não sou o teu milagre. Você sempre vai me ter. Você entendeu? A palavra de Deus não é provisão, a palavra de Deus é a bênção, porque ela nunca vai passar, não tem prazo de validade. Você não entendeu? O que Deus vai te dar é uma coisa que vai passar para a sua geração, vai passar para quem vier depois de você. E quando você morrer e descer o caixão, vai ter algo na vida deles que eles vão olhar e vão lembrar. Isso aqui é fato, de que isso aqui é prova de que quando ele estava cansado, ele não desanimou, porque ele sabia, se eu aguentar firme, essa bênção vai se multiplicar, e vai se multiplicar, e vai se multiplicar, e vai se multiplicar. Porque a promessa de Deus é, eu vou começar te abençoando, mas eu vou terminar te multiplicando. Agora entenda isso aqui.
Entende isso aqui, deixa eu caminhar para o fim. Verso 14, dizendo: certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda a contenda. De toda a contenda. Olha que interessante isso aqui. Deus prometeu para Abraão: farei de ti uma grande nação, te multiplicarei como as estrelas do céu e os grãos de areias da terra. Farei de ti um grande povo, fique em paz, eu vou te multiplicar. Você ainda não tem um filho, só que eu não vou te dar um filho. Um filho vai ser a bênção. Desse filho vai vir a multiplicação. Você não entendeu? Não, ok. Então, calma. Pode ter paz. Abraão, eu vim pregar isso aqui. Vai dormir, porque eu vou cumprir. Espera aí. Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou te fazer um juramento. Promessa está de acordo com a minha palavra. Juramento tem punição. Deus olhou e falou: se eu não fizer um juramento para Abraão, quando Abraão vê que está demorando, ele vai desanimar e ficar negligente e não vai viver a promessa. Ele não vai para o melhor, ele vai voltar para trás. Então, eu estou interessado, Abraão, é no teu sono. Porque se você dormir, você vai ficar firme, e eu vou te levar para o melhor. Mas se você não tiver paz e dormir, não adianta eu querer te levar para o melhor. Deus está interessado no teu sono. Diga para alguém do seu lado: Deus está interessado no teu sono, irmão. Por que é difícil, irmão, você acreditar nisso? O teu sono é parte fundamental para Deus cumprir a promessa. A forma como Deus teve de trazer paz para o coração de Abraão foi fazer um juramento. Por quê? Porque Deus olhou no mundo. Deus falou: como é que os homens têm paz? Como é que os homens fazem para ter paz? Deus viu o juramento. Deus viu que no sistema humano, quando existe um juramento, a gente tem paz no coração. Por quê? Porque a gente sabe, se você não cumpriu o que você disse, o que você colocou de garantia vai sofrer punição. Você quer ver só? Você vai no banco comprar uma casa, aí você pede para o financiamento, ok. Aí você fala para o gerente: não, fique em paz, eu prometo, eu vou pagar em dia. Irmão, tua palavra não vale nada para eles. Não vale nada. Eles não querem saber se você vai prometer em dia porque você falou. Eles querem um juramento teu. Por que juramento não é promessa? Porque a promessa é: pode ter certeza, eu vou fazer. O juramento é: se eu não fizer o que eu te der como garantia, pode sofrer punição. Por isso que Deus não quer que você jure, porque você só pode jurar por uma coisa maior do que Ele, maior do que você. Você não pode jurar por uma coisa menor. Por quê? Porque o juramento é o seguinte: se eu não cumprir o que eu disse, eu tenho que colocar como garantia para você me punir através disso. A garantia tem que ser algo maior do que a promessa. Por exemplo, se você vai, financiar um carro, às vezes você tem que pôr como garantia o quê? Um outro carro mais valioso que ele, ou a tua casa. Por quê? Porque por mais que o dinheiro seja valioso, dinheiro está sempre sendo desvalorizado. Tua casa está sempre valorizando ou tem um valor mínimo. Então, se você não pagar em dia a parcela do carro, você tem um juramento, e esse juramento vai trazer paz no coração do bancário, do banqueiro, para ele falar: pode pegar o dinheiro, eu estou em paz com você. Não é porque você me prometeu, é porque você colocou uma garantia aqui: se você não cumprir, eu posso tomar isso porque isso aqui é meu. Deus viu que essa é a única paz do homem, ter paz para descansar. Quem me ouve, quem me entende, diga amém. Posso ir mais além? Diga amém. Deus disse: se você só consegue ter em paz quando eu coloco uma coisa como garantia, então peraí, a garantia tem que ser maior. Deixa eu procurar alguém para jurar para você que eu vou fazer. Abraão, eu vou te jurar para você ter paz, mas eu estou só procurando alguém para colocar como garantia. Mas a garantia tem que ser algo maior do que quem falou. Deixa eu procurar alguém maior do que eu.
Não tem. Então anota isso. Eu juro por mim mesmo. Você entendeu? Deus jurar por si mesmo é dizer: se eu não fizer, eu não sou Deus. Você não entendeu? Cristo é a garantia de Deus. Se Ele descer, você vai ver Ele subir. Se Ele não subir, eu não sou Deus. Pois eu vou te dizer uma coisa: Ele subiu, Ele se levantou, Ele ressuscitou. Isso é a garantia de que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Eu não achei ninguém maior do que eu. Então eu vou te dar duas garantias. A primeira garantia é a minha palavra. Minha palavra não pode mentir. A segunda garantia sou eu mesmo. Abraão, se eu não te der um filho e multiplicar o teu filho em uma nação, eu não sou onisciente, onipotente, onipresente. Pergunta para alguém: você tem dúvida que ele é, irmão? Você tem dúvida que ele é? Você tem dúvida que ele é? Então pare de ouvir Satanás querer te dizer que não vai mais acontecer. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Olha para alguém e diga para essa pessoa: Deus vai fazer. Eu não sei se você crê que Deus vai fazer, mas eu creio, Deus vai fazer. Sabe por quê? Deus jurou por algo maior do que Ele. Como não tinha, Ele jurou por Ele mesmo. E Ele não pode mentir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, bate o pé bem forte e diga assim: está falado. Se Ele disse, está dito. Se Ele prometeu, está prometido. É só sentar e esperar, porque vai acontecer. Deixa eu terminar. Eu amo isso aqui, escuta para mim. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, com um juramento para confirmação, para eles é o fim de toda a contenda. Ou seja, quando existe um juramento aqui embaixo, acaba a contenda. Pode dormir em paz. Se ele não pagar, pode tomar um carro que é teu. Por isso que você não dá glória a Deus, não fala em língua estranha quando você canta sobre a cruz. Porque você não entende que a cruz é a prova de que se ele saiu daquela situação e o espírito daquele que te tirou daquela situação está em você, fica em paz. Essa situação não vai te prender na cova. O espírito que ressuscitou ele, tirou ele da cova, vai tirar você da cova. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, ou seja, eu quero mostrar que o que eu falo é imutável, não muda. Para mim te provar que o que eu falo está falado, não vai mudar, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, a palavra dele e ele. Deus colocou duas coisas como garantia. A minha palavra é a garantia de que eu vou fazer, porque a minha palavra não pode mentir. E a outra garantia é eu. A garantia é o que eu te falei e quem falou. Se eu falo, eu vou te pagar um jantar, não é uma garantia. Agora, se Deus fala, fica em paz que vai ter provisão até amanhã à noite. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Tenhamos a firme consolação. Ou seja, olha aqui para mim. Abraão, sabe por que eu vou te prometer? Para você ter uma firme consolação. Pense comigo. Por que Deus faz promessa? Pense comigo, por quê? Não tem lógica. Tem bênçãos que Deus te deu, que Deus não prometeu que ia te dar. Ele te deu de surpresa. Você entende isso? Então por que teve uma promessa que Deus falou? Eu vou te dar. Ele não podia me dar de surpresa? É porque Deus sabe que se Ele quer te levar para o melhor, o processo, a perseguição que você vai passar é tão grande, que se Ele não te falar antes para onde Ele está te levando, você vai achar que você está morrendo, quando na verdade você está dando luz para uma criança. Por que Deus te promete? Deus não precisa te prometer. Deus te deu bênçãos que Ele não disse que ia te dar. É porque Deus sabe que para te levar para lá, você vai ter que subir no Moriá. E se eu não te disser antes o que eu vou fazer, na hora de subir você vai correr, porque você não vai entender. Tudo faz parte do plano. Calma. Estejais firmes e vede o livramento do Senhor.
Em outras palavras, por que Deus promete? Porque o que Deus vai te dar é tão grande, que quando o vento soprar, Ele tem que te avisar antes, vai soprar um vento, mas fique em paz, nós vamos chegar do outro lado. Porque se eu só quiser te levar para o outro lado, quando o vento soprar, você vai querer largar tudo e morrer naufragado. Mas eu vou te dizer para você, quando estiver sendo soprado pelo vento, falar: vento, você não vai me derrubar, porque Ele disse que eu vou chegar lá, e eu vou chegar lá. Ele não precisava ter falado, mas se Ele falou, é porque Ele saberia: o vento vai soprar, mas tem de bom ânimo, porque eu estou convosco até os últimos dias. Meu Deus da glória. Agora pense nisso. Para onde que Deus faz a promessa? Diga para alguém do seu lado: irmão, o problema está no meio. Diga: e Deus promete é para o meio. Diga para alguém: Deus promete no início. Qual vai ser o teu fim? Diga para alguém: porque Deus sabe, o problema está no meio. Veja isso aqui, vamos lá. Que tenhamos a firme consolação, ok? Nós, os que pomos o nosso refúgio em reiterar a esperança proposta, ao qual temos como ancorada alma, ou seja, quando eu te prometo, eu prometo porque eu estou preocupado com a tua alma. Eu quero que a sua alma esteja firme. Sabe por quê? Obrigado, Teodoro. Você é espírito. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, que é espírito. Você tem uma alma, mora num corpo. Você não é alma. Alma é o seu sentimento, suas emoções. O homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é espírito. Deus soprou fôlego de vida nas suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. Ou seja, o homem começou a ter entendimento de quem ele era. Por quê? Entenda isso. O seu espírito é a parte que se comunica com Deus. Sua alma é a parte que se comunica com você. Como eu me sinto, como eu estou me sentindo, como eu penso. Seu corpo é a parte que se comunica com o mundo. Por isso que quando você morre, você pode pegar o morto e torcer o nariz dele para bater nele, qualquer coisa, que ele não vai sentir nada. Por quê? Porque ele não tem comunicação com o mundo. A sua alma, que é a sua mente, é a parte que Deus mais se preocupa. Por quê? Porque a tua alma está entre o teu espírito e o teu corpo, entre Deus e o mundo, entre a parte que é perfeita, que aceitou a Jesus e foi renovada, revivificada, é perfeito igual a Deus, que quer fazer o bem, e entre a parte que está vendo o mundo. Então, você está esmagado entre o que Deus falou e o que você está vendo. E por que Deus se preocupa com a tua alma? Porque é com a mente que servimos a Deus. Dois não podem andar no mesmo caminho se não estiverem de acordo. Quer dizer então que para você andar no caminho de Deus, você tem que estar com a tua mente de acordo com o projeto de Deus. Posso ir além? Diga amém. Por quê? Porque se você não tiver com a mente de acordo com a mente de Deus, tua mente não vai mandar o teu corpo, vai. Teu corpo vai obedecer a tua mente. Se você quiser parar, teu corpo vai parar. Agora, se você continuar, é porque a tua mente vai falar: continua. A minha mente é a parte que serve a Deus. Por quê? Porque é na minha alma que eu decido. Calma, que está dentro do plano de Deus, está no projeto. Calma. E Deus sabe que o problema não está no início, no espírito, e não está no fim. O problema é estar no meio. Por quê? Porque é no meio onde você fica perdido. É no meio em que você fica. Veja, a tua alma está no meio. Você é espírito, tem uma alma, mora num corpo. Quem entende isso que diga amém? Quer dizer que a tua alma vai sentir aquilo para onde ela mais estiver inclinada. Se tua alma estiver mais inclinada para o espírito, você só vai pensar no que Deus falou, vai ficar firme no que Deus falou, e nada vai te arrancar da promessa de Deus. Mas se você está pensando e sentindo somente o que teus olhos carnais veem, você vai só pensar em medo. Ai meu Deus, coronavírus. Ai meu Deus, papapá. E Deus faz uma promessa para quê? Para que a parte do meio esteja equilibrada. Porque se a parte do meio não estiver equilibrada, quando eu quiser te levar para o melhor, você não vai poder andar comigo, porque dois não podem andar juntos se não estiverem de acordo. Para você estar de acordo comigo, teu corpo tem que andar de acordo com o que a tua mente manda. Então você tem que entender o que eu entendo, ver o que eu estou vendo. Por isso que eu vou te dar uma promessa, para você ficar seguro e estabilizado no meio. Eu estou acabando em 6 minutos. Posso continuar isso aqui? Diga amém.
Diga para alguém do seu lado: irmão, Deus sabe que o problema está sempre no meio. Não é interessante que a tempestade não veio no início da viagem, nem no fim da viagem? A Bíblia diz que eles estavam no meio do mar, porque o complicado é sempre o meio. O complicado nunca é veja, tem gente que tem muita dificuldade na infância, na juventude, mas qualquer pai e mãe sabe que a parte que você mais luta para poder forjar o caráter da tua criança é no meio, é na adolescência, porque o meio é a parte mais complicada. É quando você chega nos 40 anos de idade que você mais sofre crises pessoais, porque você tem dúvida do teu propósito, você não sabe se quer mudar de casa, quer mudar de... 40 anos querendo trocar a tua por uma mais novinha. 40 anos com crise de existência. E a gente acha isso engraçado, mas Deus sabe que isso que você está passando é normal, porque o problema é sempre no meio. No meio da vida, já viu já? 40 anos, agora quer mudar de profissão, agora quer mudar de casa, agora quer mudar de família. Por quê? Porque é no meio que você fica perdido. Peraí, está valendo a pena? Eu só tenho mais metade. É no meio do ano que a gente fica: Jesus, só falta mais 6 meses. E Deus me trouxe para pregar no capítulo 6 do livro das coisas melhores, para te dizer: fica em paz, você está indo para o melhor. Olha para alguém e diga assim: Deus não quer te perder no meio. Eu vou terminar o que eu vim pregar, porque o que eu vou pregar agora é só mais 2 por 3. Olha para alguém e diga assim, antes de eu continuar, diga assim: Deus está preocupado com o meio, irmão. Deus está preocupado com a alma. Deus está preocupado com o meio do ano. Deus está preocupado com a adolescência do teu filho. Deus está preocupado com o meio da tua situação, porque se você vencer no meio, na alma. E aí, para você vencer no meio, ele disse: eu vou te dar uma promessa, mas a minha promessa vai servir, sabe como o quê? Como âncora. Âncora. Âncora é uma coisa pesada, que se você joga, na direção em que você jogar, você vai ficar preso. Porque a âncora é uma coisa pesada que vai te prender e te deixar preso na direção em que você jogou ela. A promessa de Deus é como âncora. A promessa nunca está para trás, a promessa está para frente. Então quer dizer que eu tenho que estar preso, não é nas coisas que passaram, mas é nas coisas que estão por vir. O problema é que tem gente que fica preso, sabe aonde? É no passado. Ele joga o peso dele para trás. Quando você joga o teu peso para trás, sabe o que acontece? Você quer levantar da cama, mas não tem ânimo para levantar. Ah, não. Porque tem algo te puxando para trás. O peso vai te puxar para a direção que ele está. Você só reclama do que você perdeu, do que você sofreu. E aí você não quer levantar da cama, porque tua âncora está para trás. Como é que você vai querer avançar e trabalhar? Tua âncora está para trás. Mas eu vim dizer para alguém que você tem que pegar a tua âncora, e não é jogar para trás, não é jogar para o lado, é para jogar para frente. É para jogar para frente. É para você pegar o teu peso e jogar para frente. Você está com a mente cansada. Quando você joga o peso da tua cabeça para trás, sabe o que você fala? Ah, eu sofri muito, estou muito cansado, eu estou cansado, eu não estou dando conta. Não, por quê? Porque eu joguei o meu peso para trás, e o meu peso só está me puxando para trás. Só que quando eu pego o meu peso, o meu cansaço, o meu estresse, e jogo ele para frente, sabe o que eu falo? Eu estou cansado, mas está valendo a pena. Eu não posso parar agora, porque eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou prestes a viver o melhor de Deus para a minha vida. E eu vim terminar com mais 2 pontos. Eu quero terminar nesses 2 pontos. Mas antes de eu continuar, ouça isso. Ou você joga a tua âncora para frente, ou você joga o teu peso para frente, ou você entende que tudo que você está pagando não é a consequência do que você passou, mas é o processo para você chegar onde quer chegar. Eu sei que são dores, mas não são dores de morte, é dores de quem está gerando vida e vai dar luz. Eu sei que dói, mas ter bebê dói, e ter promessa dói, e ter bênçãos dói, mas vai valer a pena. Não pare no meio, não morra no meio, não desanime no meio. Não.
Porque por mais difícil que seja o meio, é no meio onde você tem que entender. O peso, a âncora, está para que lado? Está para trás ou para frente? Havia uma mulher com 12 anos sofrendo uma hemorragia. 12 anos com o seu peso para trás. Perdia muito sangue, perdia muita saúde. Quando ela foi tocar na orla das vestes de Jesus, no grego, o que diz é, ela dizia continuamente para ela: se eu tocar na orla das suas vestes, serei curada. Se eu tocar na orla das suas vestes, serei curada. Se eu tocar na hora da sua vida, está cansado, mas eu joguei o meu peso para frente, vai valer a pena. Eu estou com pouca força, mas deixa eu dar mais um passo. Se eu tocar na hora das suas vestes, serei curada. Se eu tocar, 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 se eu tocar. Eu sei que eu estou perdendo sangue a cada passo, mas se eu tocar, eu sei que a cada passo que eu dou eu fico mais fraco, mas se eu tocar, eu sei que cada dia que passa eu estou mais desanimado, mas se eu tocar, se eu tocar, se eu tocar, se eu chegar lá, se eu chegar lá. E foi de pouco em pouco, ela chegou e tocou. E eu vim te dizer isso, não para, continua dizendo para os próximos 6 meses: se eu tocar, se eu tocar, se eu tocar, se eu tocar, certamente serei curado. Mas eu tenho que ir passo por passo, jogando o meu peso para frente. Eu sei que eu estou pesado, eu estou sentindo peso na minha vida, mas se eu não jogo o meu peso para frente, se eu não enxergo que tudo isso é o preço para o melhor, não é a consequência de má decisão. Vim dizer essa palavra para alguém: o que você está pagando não é o preço por algo ruim, você está pagando um preço pelo melhor. Você está indo para o melhor, e você vai ficar jogando para trás ou para frente? Nos deu uma consolação, para que sirva como âncora para a alma. Quando você joga o teu peso para frente, você pode estar cansado emocionalmente. O cansaço emocionalmente não te deixa ficar na cama, porque você tem algo te puxando para fora da cama. Deixa eu levantar, porque hoje eu tenho que, hoje eu vou pôr esse negócio em ordem, porque eu estou preso no que Ele disse para mim. Pense comigo, Jesus disse: entrem no barco e atravessem para o outro lado. Quando Ele disse entrem e atravessem, Ele falou para o Espírito, para a ponta. Eu vou dar uma visão para vocês, vão chegar lá. Vou dar uma visão para vocês no Espírito do que vocês vão viver no físico, vocês vão chegar lá. Eu falei de uma ponta para outra ponta. O problema é que entre uma ponta e outra tem o meio. Alma, espírito, alma, corpo. E é no meio da tempestade que você fala: Jesus, eu não estou aguentando. Ele está dizendo: calma. Se eu te abençoei, abençoar foi só o começo. O meu projeto original era te multiplicar. Agora olhe para mim. Se a nossa promessa serve de âncora para a alma, se a promessa é como uma âncora, então a vida é como um barco. Irmão, uma coisa eu entendo sobre barco, que ninguém mais consegue entender. Você só vai ver a mesma coisa se ficar parado. Se você continuar avançando, o que você está vendo agora, você não vai ver mais, porque pode estar sendo ruim, mas se você continuar avançando, fique em paz, você não vai continuar vendo a mesma coisa. E eis uma palavra para você receber em nome de Jesus: se você continuar avançando, o que você está vendo agora, você não vai ver daqui a pouco. Porque se você é um barco e a tua promessa é uma âncora, avança e você vai ver coisas melhores. Segue em frente e você verá paisagens mais belas. Siga em frente e você verá uma outra coisa. Porque no barco, eu já fiz tanto cruzeiro que eu desanimei já de cruzeiro já. Eu ainda tenho que levar minha esposa, mas desanimei. Porque cansa, sabe? É bom, tem hora que cansa. Aquele negócio de ficar vendo tudo passando. Mas o pior, irmão, não é quando a gente vê as coisas passando, é quando a gente vê tudo parado. Aí você para no lugar, fica lá vendo, sabe, a mesma coisa.
10.000 vezes, não muda a visão, não muda a vista, mas é porque parou. Agora, eu nunca vi um barco ancorado que a âncora garantiu para ele que ele não fosse balançar. A âncora te garante, você não vai sair da posição, mas não quer dizer que você não vai balançar. Porque eu vim te dizer uma coisa: só porque você está balançando, não quer dizer que o diabo está te levando para longe. Você não entendeu? Tudo bem. Só porque você está balançando, só porque tem dia que você está melhor, tem dia que você está pior, não quer dizer que você está acabando, que você está se esvaindo. Não. O balançar quer dizer: eu ainda sou humano, eu ainda estou no barco, mas uma coisa é fato, eu estou ancorado. Balançar não vai me arrancar daqui. Eu não sei para quem é, mas essa é a minha última palavra, eu termino agora. O diabo tem feito de tudo para fazer você sair da posição que ele te pôs, para deixar a posição da sua casa, da sua igreja, do seu trabalho. E você confunde o balançar com o ser levado. Para de achar que o diabo está te fazendo o que ele quer fazer, porque tudo que o Satanás só pode fazer para quem jogou o peso para frente é balançar. Arrancar, ele pode fazer você ir dormir um dia mal e no outro dia se acordar pior, mas não quer dizer que você está se afastando de Deus, não quer dizer que você está se afastando da promessa. Isso se você jogou para frente. E o que eu vim falar para você, no 6º mês, na última Santa Ceia do meio do ano, no qual Deus agora tem mais uma metade para terminar, é que se você jogar o teu peso para frente, se você jogar a tua âncora, se você ficar preso na promessa, pode ser que daqui até o fim do ano você se canse um pouco mais, mas balançar não quer dizer que você está indo embora. Pode ser que você fique um pouco mais decepcionado com algumas pessoas, mas fique em paz, que eu te garanto que aquele que disse passemos para o outro lado vai garantir que você vai sair do meio mais forte, mais convicto do que Deus está para fazer daqui para frente. Se essa palavra foi para você, dá um aplauso bem forte para Jesus.